Olá, amigos do canal Retorno da Glória, que os anjos de Deus estejam acampando ao redor de vocês hoje e a cada dia. Bom, no dia 16 de outubro de 2021, o Papa Francisco fez um apelo interessante nas redes sociais. E para aqueles que não têm uma compreensão das profecias relatadas nos capítulos 2 e 7 do livro de Daniel, as quais falam do império tanto militar como religioso de Roma, e para aqueles que não têm uma compreensão dos capítulos 13, 17 e 18 do Apocalipse, nos quais é apresentado o sistema papal e os dogmas e tradições da Igreja Católica como sendo a própria besta e a grande Babilônia, mãe das meretrizes e de todas as abominações que existem na Terra. Então, certamente, as pessoas que não possuem esse conhecimento se convenceram de que Francisco é realmente o Salvador do mundo. Pois, meus amigos, olhando para a atual situação em que o mundo se encontra e não tendo uma perspectiva bíblica do que é a verdadeira paz, então, as palavras do pontífice foram um verdadeiro refrigério aos ouvidos daqueles que buscam uma paz que não é do céu, mas sim uma paz que vem dos homens. E acontece que Francisco fez um apelo a diversos setores, inclusive a grandes grupos de saúde, alimentação, armamento e outros. E ele pediu para que os gigantes da tecnologia parem de explorar a fragilidade humana e as vulnerabilidades das pessoas. E ele também pediu, em nome de Deus, que os grandes laboratórios quebrem as patentes e realizem um gesto de humanidade e permitam que todo ser humano tenha acesso à vacina. Ele também apelou para que a natureza não seja destruída pelos homens e repreendeu qualquer incentivo a guerras e violência. E ele também apelou aos grupos financeiros e aos organismos internacionais de crédito que permitam aos países pobres garantir as necessidades do seu povo e pediu que esses grupos financeiros perdoassem as dívidas que foram contraídas contra os interesses desses mesmos povos. Bom, realmente foi um discurso de causar inveja a qualquer grande político em época de eleição. E, na verdade, esse foi um discurso digno de quem está aspirando à presidência da nova ordem mundial de Apocalipse, capítulo 13. Contudo, meus irmãos, embora algumas das coisas que foram ditas pelo pontífice não estão em desacordo com os desejos de Deus, devemos nos lembrar que a palavra do Senhor nos diz o seguinte: e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, versículo 2. Veja, em Apocalipse capítulo 12, vemos que Satanás é o dragão e também é a antiga serpente, aquela que seduziu Eva e que seduz toda a humanidade. E sendo assim, da mesma maneira que a serpente disse verdades para Eva, a fim de que ela também viesse a acreditar na mentira da mesma forma, meus irmãos, o sistema papal, o qual recebeu poder, autoridade e o trono do dragão, se utiliza dos mesmos métodos da serpente. Ele mente, lisonjeia, para que sua vítima aceite de bom grado as palavras de destruição. E amigos, em meio a apelos e pedidos contra a destruição da natureza, o desarmamento e a paz entre as nações, Francisco também pediu que os meios de comunicação acabem com a lógica do pós-verdade, com a desinformação, a difamação, a calúnia e com aquela atração doentia pelo escândalo e com o que inquieta ou traz outro qualquer tipo de perturbação. Ele também apelou para que os meios de comunicação busquem contribuir com a fraternidade humana. Bom, diz o Espírito de Profecia,
haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. O Grande Conflito, página 48. Meus irmãos, logo nós seremos comparados a estes que possuem uma atração doentia pelo escândalo e que trazem inquietação e perturbação à fraternidade humana. Pois, sendo que por meio da internet, a verdade começa aos poucos a ser pregada semelhantemente a como ela era pregada pela igreja primitiva, ou seja, de forma clara e direta, então as fogueiras da perseguição em breve começarão a ser acendidas aqui no YouTube e também em outras redes sociais para impedir que a mensagem para os últimos dias avance. Contudo, oremos para que esses meios tecnológicos não nos sejam tirados tão cedo, meus amigos, para que esta mensagem dos 3 anjos possa, por intermédio desses veículos, chegar a mais pessoas, a fim de que muitos olhos sejam abertos pela verdade para esses últimos dias. Bom, meus amigos, nós ficamos por aqui. E que as bênçãos de Deus recaiam sobre vocês e também sobre os seus familiares. Fiquem então com o Senhor e até a próxima.